Fala pessoal, sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é dízimo. O dízimo é um dos temas mais polêmicos do cristianismo, especialmente aqui no nosso país, onde a gente vê muitas igrejas e muitos pastores utilizando a doutrina do dízimo para poder tirar dinheiro das pessoas, para prometer bênçãos se as pessoas derem o dízimo, e a gente vê algumas igrejas e alguns pastores enriquecendo à custa do dízimo e das ofertas das pessoas. Isso leva então muitos cristãos a questionarem, afinal, será que o cristão deve dar o dízimo ou devolver o dízimo? Ou o dízimo é apenas do Antigo Testamento, da lei? O que acontece se um cristão não participar da entrega dos dízimos? Esse é o tema desse vídeo. Se você já gostou do tema, deixe seu like e se inscreva logo para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Ative aí o sininho e vamos lá! Nós vemos na Bíblia que a prática de dar o dízimo a uma autoridade ou algum governante, ela vem desde os tempos patriarcais. Vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, está escrito assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então nós vemos aqui que Abraão deu o dízimo a este Melquisedeque. Esse Melquisedeque era um rei e também era um sacerdote. Nós não sabemos exatamente quem era esse Melquisedeque, mas o Novo Testamento vai dizer que ele era uma figura que apontava para Cristo. Outra passagem que nós vemos a entrega do dízimo no período patriarcal é Gênesis capítulo 28, de 20 a 22, em que Jacó promete dar o dízimo de tudo a Deus. Mas apesar do dízimo já existir desde os tempos patriarcais, ele foi regulamentado de alguma maneira na lei de Moisés. Vemos, por exemplo, em Números capítulo 18, versículo 24, está assim: Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Então, segundo essa regulamentação aqui, os dízimos serviam para o sustento dos levitas, porque os levitas não receberam terras como herança na divisão que foi feita da terra prometida entre as tribos. E eles, como ficaram sem terra, precisavam de alguma maneira de receber o sustento pelas outras tribos. E esse sustento era feito também pelos dízimos. Interessante nós vemos aqui que se mantém o princípio do dízimo, ou seja, de 10%, e se mantém então o princípio de proporcionalidade. Quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos. E nesse texto aqui, o dízimo é chamado também de oferta. Em outros textos vai haver essa diferenciação, mas nesse momento, dízimo, oferta é a mesma coisa. Interessante vermos que, segundo a lei de Moisés, o dízimo era retirado da colheita e do rebanho. Lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 a 23, está assim: Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe do seu campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então nós vemos aqui que os dízimos eram retirados tanto da colheita quanto dos animais. E nesse texto aqui, o propósito dos dízimos era fazer uma celebração. As pessoas deviam recolher o seu dízimo, separar o seu dízimo e fazer uma grande festa. E era natural que o dízimo não fosse separado do dinheiro, mas do fruto da terra, da agricultura e da pecuária, porque é assim que aquele povo vivia naquela época. O dinheiro, a moeda, só foi surgir no século 7 a.C. Nesse tempo aqui, as pessoas utilizavam pedaços de prata para poder fazer negociações. Ou seja, era muito mais difícil utilizar dinheiro, por isso era mais natural as pessoas utilizarem, separarem o dízimo do próprio fruto da colheita e da pecuária. Mas na lei de Moisés, o dízimo também tinha como objetivo socorrer os mais pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29, assim: Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano,
e os recolherás dentro da tua porta. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Ou seja, de acordo com esse texto aqui, primeiro, o dízimo deveria ser recolhido de 3 em 3 anos. E em segundo lugar, o propósito desse dízimo aqui era socorrer os pobres, as viúvas, os estrangeiros e também os levitas. E a devolução dos dízimos, a fidelidade para com a entrega dos dízimos era uma condição para que o povo fosse abençoado, para que as colheitas deles dessem fruto, para que os animais se multiplicassem. Então nós vemos diferentes objetivos para o dízimo, e talvez houvesse ali dízimos diferentes realmente, em que um servia para o sustento dos levitas, porque eles não tinham terra, outro era para a própria pessoa e para a sua família celebrar ao Senhor, e outro era para socorrer os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E não entregar o dízimo a Deus era considerado roubo, segundo os profetas. Vemos lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então, primeiro nós vemos aqui que não devolver o dízimo a Deus, de acordo com a lei do Antigo Testamento e a palavra dos profetas, era roubo. Por quê? Porque o dízimo não pertence a nós, não pertencia ao povo de Israel. Tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, nós não podemos ficar com nada que não é nosso. Por isso, aqueles que não entregavam o dízimo estavam roubando. E com este roubo, não estavam sendo abençoados, estavam sendo amaldiçoados. A colheita não estava prosperando, o trabalho não estava dando resultado. E aí se repete aqui o princípio do sustento da obra de Deus, o sustento dos levitas, por exemplo, não só dos levitas, mas de todo o sistema de sacrifícios que era feito ali no santuário. E aqui ainda o acréscimo de uma promessa. Deus está dizendo, façam prova de mim, porque se vocês forem fiéis, eu vou dar para vocês, eu vou derramar para vocês uma bênção tal que vocês não vão conseguir nem colher, nem armazenar tudo que eu vou lhes entregar. Mas certamente essa promessa não estava relacionada apenas ao dar, ao entregar um dinheiro de maneira talvez até mecânica ou como uma obrigação. Essa entrega certamente deveria estar conectada com um coração grato, com um coração generoso, com um coração fiel a Deus. Foi por isso que Jesus denunciou quando os fariseus entregavam os seus dízimos, mas não tinham uma vida justa. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus deixa claro aqui que não adianta dar o dízimo ou entregar uma oferta esperando de Deus receber bênçãos se na verdade o seu coração não é fiel a Deus, se o seu coração não ama a justiça, não ama a misericórdia, se o seu coração não tem fé. Ou seja, Deus não está interessado primeiro no seu dízimo, no seu dinheiro. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado em toda a sua vida. Bom, mas a partir desse texto aqui, as pessoas questionam, será que Jesus confirmou ou não o dízimo? Será que a lei do dízimo foi confirmada ou não no Novo Testamento? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que Jesus estava falando para pessoas que estavam debaixo da lei. Os fariseus eram judeus que deveriam obedecer à lei de Moisés. Por isso, é natural que Jesus mandasse que eles entregassem e cumprissem a lei do dízimo. Agora, eu acho que fica claro no Novo Testamento que nós não estamos debaixo da norma do dízimo como está prescrito ali na lei de Moisés,
ou então nós precisaríamos fazer exatamente da maneira como eu expliquei antes. Recolher do fruto da terra, dos animais, recolher de 3 em 3 anos, utilizar para fazer festas e celebrações, e você não vê a igreja fazendo nada disso. Bom, então alguém pode questionar, já que não estamos debaixo da lei do dízimo, então não precisamos entregar o dízimo na igreja. Mas há um princípio bíblico claro de que nós cristãos devemos honrar o Senhor com os nossos bens. Quando vemos, por exemplo, em Provérbios capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. O cristão deve ter consciência de que tudo que ele tem não pertence a ele, pertence a Deus. Vemos, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, Davi diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Davi está dizendo, eu e meu povo estamos dando essa oferta ao Senhor, na verdade não estamos dando de nós mesmos. Tudo que nós temos já é teu. Nós estamos dando daquilo que já é do Senhor. Ou seja, o cristão tem que ter a consciência de que tudo que ele tem não pertence a ele, mas pertence a Deus. E nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens. Então não há dúvida de que Jesus espera de que nós usemos os nossos bens para contribuir com a manutenção e o avanço do reino de Deus. Vemos, por exemplo, como Jesus tinha o seu ministério sustentado por pessoas que voluntariamente contribuíam, como, por exemplo, as mulheres que estão descritas lá em Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Elas sustentavam a Jesus com os seus bens. Elas tinham consciência de que os bens, o dinheiro que elas tinham, deveria ser usado para a manutenção e avanço da obra de Jesus. Também vemos claramente que na igreja primitiva, os cristãos contribuíam com os seus bens na igreja. Os cristãos entregavam parte do que eles tinham para sustentar os pastores. Por exemplo, a gente vê lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que recebiam sustento aqueles que trabalhavam no ministério da palavra. Isso significa então que esses cristãos faziam uma entrega de contribuição, de dízimo regular. Por quê? Porque os pastores precisavam do seu sustento regularmente, mensalmente. Hoje, por exemplo, na nossa realidade, como nós recebemos o nosso salário uma vez por mês, é o comum, então é natural que a gente devolva também o nosso dízimo e a nossa oferta uma vez por mês. Não faz sentido a gente seguir aquilo que o povo de Israel seguia, que era uma nação essencialmente agrícola e que tirava da sua colheita de tempos em tempos, uma vez no ano, já que hoje nós vivemos uma realidade econômica completamente diferente. Vemos também que a igreja primitiva fazia coletas para o sustento daqueles que eram necessitados. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 1 a 3, está escrito assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, e ordenai às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Interessante, então, nós vemos duas coisas aqui. Além da oferta, da contribuição regular que a igreja fazia para o sustento dos ministros da palavra, eventualmente havia também um levantamento de ofertas especial, principalmente para ajudar os necessitados. E é interessante ver aqui que a igreja mantinha, assim como no Antigo Testamento, o princípio da proporcionalidade. Paulo diz, cada um separe a sua oferta conforme a sua prosperidade, conforme puder ajuntar. Agora, o que nós não vemos no Novo Testamento é a promessa de que se alguém der o dízimo, de que se alguém der uma grande oferta, vai conseguir prosperidade, vai conseguir grandes bens, uma casa muito boa, um carro importado, ou mesmo uma causa material, como vencer um processo na justiça. Não. O que nós vemos no Novo Testamento é a fidelidade do povo, porque sabia da importância de contribuir com a obra de Deus e ajudar os necessitados. E sabiam que disso ia resultar bênçãos espirituais na sua vida. Aquela promessa de Malaquias de bênçãos materiais certamente faz parte do que estava prescrito lá na lei de Moisés. Está então associado à lei de Moisés sobre o dízimo e não à prática da igreja no Novo Testamento. Então nós podemos sintetizar todas essas ideias dizendo que nós não estamos debaixo da lei do dízimo, assim como no Antigo Testamento. Entretanto,
o cristão consciente, ele contribui com a manutenção da igreja, utilizando os seus bens como forma de generosidade e de reconhecimento e gratidão por tudo que Deus o dá. Esse percentual de 10% que nós costumamos utilizar, ele serve justamente para manter esse princípio da proporcionalidade. Quem tem mais vai dar mais, quem tem menos vai dar menos. Agora, certamente há pessoas que vão contribuir com muito mais do que 10%, porque além da sua contribuição para a manutenção da igreja, para a manutenção da obra missionária, ela vai acrescentar a isso toda a ajuda que ela dá às pessoas mais pobres, aos necessitados ou aos irmãos da igreja que estão passando dificuldade. E ela não vai ficar se limitando a 10% e ficar fazendo contas do limite daquilo que ela precisa dar, porque ela vai dar com alegria. E se você não fizer isso, se você não contribuir na igreja, se você não ajudar com o sustento da igreja, você vai ser castigado por Deus? Olha, não creio que você vai ser castigado por Deus. Entretanto, certamente a sua vida espiritual terá um problema, ou você já está manifestando algum problema na sua vida espiritual. Certamente a promessa do Novo Testamento é que Deus irá nos dar bênçãos espirituais que são resultantes de um coração generoso. Vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que está escrito: Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Ou seja, quando nós abrimos o nosso coração para ofertar, para contribuir com a igreja, para contribuir com o necessitado, para contribuir com o avanço missionário, a Bíblia está dizendo que Deus então vai multiplicar ainda mais a nossa sementeira e aumentar os frutos da nossa justiça. Então o que nós ganhamos contribuindo financeiramente com o reino é bênçãos espirituais. Bruno, mas eu estou numa igreja em que não há transparência nenhuma, eu estou numa igreja em que eu não sei o que acontece com o meu dízimo, com a minha oferta, vejo pessoas usando o dízimo para proveito próprio, o que eu faço? Devo dar o dízimo ou não? Bom, aí você precisa verificar se vale a pena você brigar por isso, você lutar para que o dízimo seja usado de maneira correta, ou então se o caminho para você, o melhor caminho seria você mudar de comunidade, de congregação e procurar um lugar que utilizasse o dízimo de maneira transparente e para os fins adequados. Por fim, lembre-se de que Deus está interessado no seu coração. Não adianta você dar muito dinheiro, não adianta você contar o dinheiro que está dando se o seu coração não for grato, se o seu coração não for generoso, se você não tiver prazer em contribuir com a manutenção da obra de Deus e com o reino de Deus, se você não tiver consciência de que aquilo que você tem não é seu, mas é que é Deus que te deu, e Deus que te deu a oportunidade de administrar. Então, peça a Deus para ter um coração grato, para ter um coração generoso, e eu tenho certeza que a sua vida espiritual será muito abençoada. Lembre-se, o Evangelho chegou até você porque pessoas um dia contribuíram, pessoas tiraram dinheiro do seu próprio bolso e investiram no missionário, investiram no evangelista, num pastor, num material que foi entregue a você e o Evangelho chegou até você. Participe também, seja participante desta obra. Use seus bens para que a mensagem do Evangelho seja espalhada por todo o mundo. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal e se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos. Ative aí o sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Uma bênção tal que até nós vemos na Bíblia que a prática de dar o dízimo é lá em Gênesis capítulo 28, versículos 20 a 22, em que Jacó promete dar o dízimo. O dinheiro mesmo, as moedas, só foi surgir no 7º século. Nós vemos lá em Deuteronômio. Agora eu acho que fica claro pelo Novo Testamento que nós não estamos sob a lei do dízimo que está descrito lá na lei. Agora eu acho que fica claro Bom, então alguém pode questionar, já que não... Bom, então alguém pode... Davi está dizendo... Isso significa então que eles faziam uma entrega, uma devolução de oferta ou de contribuição regular, porque se essa... Então nós podemos sintetizar todas essas... E aí o que você...